A escuridão do ano 536 d.C. havia se dissipado, mas não sem deixar um rastro de fome e fragilidade por todo o hemisfério norte. O mundo estava mais frio, mais pobre e a sua população estava à beira do colapso. O palco estava montado para a entrada de um novo e invisível algoz. Se a crise climática foi o silêncio do desespero, o que veio a seguir foi o grito. Em 541 d.C., o horror se manifestou. Vinda do Egito, através das rotas comerciais que antes traziam riqueza, a praga bubônica chegou ao Império Bizantino. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a doença encontrou um mundo de roedores abundantes e uma população humana com a imunidade esgotada por anos de escassez e frio. A peste, batizada com o nome do imperador da época, Justiniano, atacou com uma ferocidade desconhecida. De Alexandria, espalhou-se pela costa mediterrânea até alcançar o coração da civilização, Constantinopla. A capital, com suas ruas movimentadas e população densa, era o terreno ideal para a proliferação da bactéria e de seus hospedeiros. A doença se manifestava em bubões dolorosos, inchaços nos gânglios linfáticos que podiam atingir até 10 centímetros e evoluía rapidamente para o delírio, hemorragia interna e morte. O pânico foi imediato. No auge da pandemia, os registros sugerem que a capital podia registrar até 5.000 mortes por dia. Os corpos se acumulavam nas casas e nas ruas, ultrapassando a capacidade do Estado de sepultá-los. Vala comum após vala, a cidade estava sendo transformada em um vasto cemitério, forçando Justiniano a intervir com medidas desesperadas, incentivo ao isolamento e a mobilização de tropas para garantir o enterro dos mortos. No total, estima-se que a praga pode ter dizimado entre 30 a 50 milhões de vidas em várias ondas que se estenderam por 2 séculos, varrendo grande parte da população mediterrânea. O sol brilhante do meio-dia lançava sombras longas sobre a cidade de Constantinopla, uma metrópole vibrante e rica que era o coração do Império Bizantino. Apesar das suas muralhas imponentes e da sua arquitetura impressionante, a cidade estava prestes a enfrentar um inimigo contra o qual nem mesmo o poder do imperador Justiniano poderia prevalecer, a peste de Justiniano. O ano era 541 d.C., e uma atmosfera pesada pairava sobre o império. Justiniano, um imperador determinado e visionário, sonhava em restaurar a glória do Império Romano. Ele havia conquistado territórios e consolidado seu poder com grande habilidade política e militar. No entanto, essa ambição estava prestes a ser devastamente interrompida. Na primavera daquele ano, relatos de uma nova doença começaram a chegar à cidade. Inicialmente, poucos deram atenção aos rumores, acreditando serem apenas exageros de províncias distantes. No entanto, quando o próprio imperador adoeceu, o terror se instalou. Estava claro que não era uma doença comum. A peste propagou-se rapidamente, ceifando vidas indiscriminadamente. As ruas, antes repletas de comerciantes e cidadãos, tornaram-se silenciosas, quebradas apenas pelo som angustiante de lamentos e pelos esforços de carruagens recolhendo corpos sem vida. O mercado parou, as lojas fecharam suas portas, e o medo tomou conta de cada esquina. Justiniano, mesmo acometido pela doença, sobreviveu. Mas ele não era mais o mesmo. O peso da morte pairava sobre ele, e seu projeto de restauração do império começou a desmoronar. A mão de obra era escassa, os campos estavam abandonados, e as tropas, dizimadas. A fé da população em seu líder foi abalada, e com isso, a possibilidade de um império unificado se dissipava como poeira ao vento. Com recursos esgotados e o comércio paralisado, o que antes parecia uma nova era de glória para o Império Bizantino tornou-se uma amarga ilusão. Os ladrões assaltavam à noite, enquanto os vizires lutavam para manter a ordem e a estabilidade mínima. A peste não apenas roubou vidas, mas também destruiu sonhos, sonhos de unificação e de um novo futuro. No entanto, a peste fez mais do que devastar Constantinopla. Ela enfraqueceu fatalmente o império, selando seu destino e abrindo caminho para novos poderes ao norte e ao oeste. Fora das muralhas, nuvens negras se acumulavam no horizonte.
O mundo de Justiniano, da sua visão e das suas aspirações, desmoronava sob o peso de um inimigo invisível, gerando um impacto que ecoaria nos séculos seguintes. A história lembraria a peste de Justiniano como mais do que uma calamidade sanitária, foi uma crise que moldou o curso da civilização.